Oi, amigos. Eu sou psicóloga Flávia Krenhofer. Eu atendo pelo Skype, online e em Florianópolis. Hoje eu não quero falar especificamente da psicologia, mas do Pathwork, que é uma ferramenta, um caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento, especificamente o livro O Caminho para o Eu Real, de Eva Pierrakos, é o capítulo 13, que se chama Para Encontrar a Imagem. Então, o que significa para o Pathwork uma imagem? Então, imagem são nossas crenças disfuncionais, é um conceito errôneo que a gente formou lá na infância, conceitos distorcidos, imagens, porque não são só acontecimentos, são fatores, circunstâncias da nossa vida infantil, porque se formam lá na infância, junto com a nossa personalidade, são conclusões equivocadas que a gente tem, baseadas na nossa mentalidade infantil, e isso dita para todos nós, em algum nível, em algumas áreas, muito da nossa vida adulta hoje, principalmente aquelas áreas da nossa vida que não dão certo, que a gente não tem sucesso, que a gente se sente frustrado. Ali a gente pode buscar onde tem conceitos falsos, ultrapassados, que está na hora da gente mexer, fazer um upgrade nessas ideias que a gente tem sobre a vida. Então, uma imagem seria isso, são circunstâncias da infância dolorosas, causam um mal-estar muito grande na criança, e ela faz generalizações, ela tira conclusões, porque a criança tem uma mentalidade que não está madura, ela não consegue ver o todo, ela vê uma pequena parte e ela reage a algo que aconteceu de ruim, de negativo na vida dela, ou a vários acontecimentos, ela reage e se defende. E aí, a partir dali, ela tira conclusões. Vou dar um exemplo que fica logo mais claro. Né? Como eu atendo bastante mulheres, eu vou dar um exemplo do mundo feminino. Muitas vezes a menina teve uma mãe mais submissa, não é regra, mas existe um índice maior de mulheres que se submetem ou que dependiam dos homens, e os homens tinham uma postura mais de cuidadores, uma postura mais independente, e essas mães uma postura, pelo menos na esfera afetiva ali, com um parceiro mais dependente ou mais carente. E às vezes, se houve brigas em casa, se o ambiente não era de amor, de companheirismo entre esses pais, ou aqueles cuidadores dessa criança, ela tira conclusões. Se ela é menina, ela vai tirar mais conclusões olhando o modelo da mãe. Então ela olha e vê, minha mãe está se submetendo, minha mãe ama esse homem e se submete a ele. Então isso significa que amar não é um bom negócio. Ou eu preciso, eu quero me casar, eu preciso porque todo mundo, digamos, todo mundo diz que é legal, que isso é necessário, que a gente precisa ter alguém, e tudo bem, eu até aceito, mas de jeito nenhum eu vou me entregar de corpo e alma. Ou seja, uma parte minha nunca vai depender totalmente de outra pessoa, né? Então, por exemplo, eu dei um pequeno exemplo, isso pode ser totalmente o contrário, uma crença disfuncional, ao contrário, em vez de ser a mulher que se submete, pode ser um homem que se submete, ou não a área afetiva, mas mais a área financeira, como
o dinheiro não presta, minha família é azarada no dinheiro, o meu pai, quando tinha dinheiro, era pior, porque ele esquecia da gente, então ter dinheiro não é uma coisa boa. Então, assim vão se formando conclusões, porque eu vi, de repente, boa parte da minha vida alguém agindo de uma forma que me feriu, que me magoou profundamente e que às vezes eu, na minha visão infantil limitada, eu acho que aquilo me põe em perigo. Nossa, se o meu pai for embora, eu morro. Quer dizer, quando meu pai ganha mais dinheiro, ele trabalha, 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 e eu fico muito mal sem ele. Eu posso morrer sem ele. Então, assim, a criança realmente, ela não é uma conclusão totalmente errada, porque se ela não tiver quem cuide dela, ela literalmente morre, né? Alguém tem que se responsabilizar. Então, ela pega uma meia verdade, algo que tem um fundamento de verdade, só que ela generaliza. Ela coloca aquilo de uma forma que ela conclui um monte de coisa errada em cima daquilo. E a saída, em geral, só pode ser uma. Não existem várias saídas. Por exemplo, se a minha mãe morrer, eu não morro junto, porque alguém vai cuidar de mim, né? Tem meu pai, tem outras pessoas, enfim, outros cuidadores, outras pessoas virão. A criança, ela tem medos muito, muito profundos sobre o seu próprio vazio. A criança é dependente demais dos outros e isso faz parte do desenvolvimento natural de todo ser humano. À medida que ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo autonomia. E nessa autonomia, ela começa a se voltar para o mundo externo, para os estudos, daqui a pouco ela vai querer ganhar dinheiro e vai se relacionar com outras pessoas, com amigos, com quem ela for se apaixonar. Mas ela vai ganhando autonomia e ela acha que não é mais aquela criança dependente e tal. Só que todos nós carregamos imagens disfuncionais, conceitos disfuncionais da mais tenra infância. E são nessas áreas que eu carrego esses conceitos que eu já nem lembro mais, porque eu mudei, porque agora eu me viro, eu mantenho determinadas áreas da minha vida, parece que eu sou azarada, eu me sinto frustrada. Então, se eu for fuçar, esse é o primeiro exercício que dá para fazer para a gente descobrir nossas imagens ou conceitos disfuncionais, conceitos errôneos sobre a vida, negativos. A gente olhar as áreas da nossa vida, afetivo, profissional, financeiro, até mesmo espiritual, é, as áreas onde eu me sinto mal, onde eu acho que eu não tenho sucesso nunca, porque nunca me acontece isso, porque sempre me acontece aquilo. Então, essas generalizações, elas nos levam a descobrir aonde estão nossas imagens errôneas. E uma imagem é sempre um raciocínio falso. Então, procure ver as áreas da sua vida onde você parece que ali a coisa não flui. Então, ali você vai descobrir que tem muitos conceitos para você mexer. E o problema das nossas crenças disfuncionais é que, assim, a criança, como ela era muito carente e dependente, realmente ela podia morrer sem ter os cuidados de um adulto, ela toma atitudes que são pseudo-soluções, que o Petrarch chama de máscaras. Então, nós usamos, por exemplo, são 3 máscaras que são estudadas pelo Petrarch. Ou eu vou para a máscara do amor, onde eu me defendo das coisas que eu tenho medo da vida me submetendo. Por exemplo, para eu não ser rejeitada, eu tenho que me submeter ao que os outros querem. Eu tenho que ser muito boazinha, só que aí eu fico muito ressentida e me vitimizo.
todas essas estratégias para se defender das coisas que eu mais temo causam muito ressentimento. Seja ela essa estratégia de eu me vitimizar, de eu me submeter, de eu ser uma coitadinha naquela área, uma reclamona, ou a área em que eu mando, a estratégia de eu mandar, de eu ser líder, de eu ser agressivo, eu agrido, eu ataco antes que me ataquem. Então, essa eu estou usando a máscara do poder. Ou a outra estratégia, que é quando não é nenhuma coisa nem outra, eu fico em cima do muro, eu me congelo, eu não sinto nada, isso não me atinge, eu nem queria mesmo muito aquele emprego, eu nem me importava muito com aquela pessoa. Então, assim, a gente vai para a máscara da pseudo-serenidade, né? Que esse é um congelamento da emoção e a gente pode ferir muitas outras pessoas mostrando uma aparente indiferença, né? Que essa é uma máscara bem do orgulho mesmo, tipo nada me atinge. Só que essas pseudo soluções que foram às vezes estratégias vitais para a criança sobreviver, ela não precisa mais. Agora ela pode, como adulta, cuidar de si mesma, mesmo que ela dependa de alguém financeiramente, uma pessoa pode passar por um momento ou outro da vida que ela depende de alguém porque ela está doente ou porque ela não tem dinheiro. Mas não é esses fatores externos que eu estou falando. Eu estou falando das áreas da nossa vida que parecem não fluir por a gente ser azarado, ou porque karma, ou porque, sei lá, mil coisas que o senso comum dá de explicação. Mas o que mais acontece aí, as causas estão no profundo do nosso inconsciente, são nossas próprias crenças errôneas. E a gente é mestre em procurar confirmação dessas crenças. Então, se eu acho que os homens assim não prestam, o seu dinheiro é, é sujo, ou se eu não vou conseguir tal coisa porque eu não nasci para ser feliz nisso e naquilo, eu vou buscar aonde alguém ou algumas pessoas ou algumas situações vão me confirmar. Eu vou colocar holofote ali. Então, outras situações que me mostram assim, nossa, mas eu fui bem sucedida ali, não é bem assim, né? Se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, eu teria conseguido aquilo. Por que que eu desisti em cima da hora, né? Tem alunos, por exemplo, que são muito bons alunos, estudam, são bem-sucedidos, todo mundo acha que eles vão ser assim, nossa, esse aí vai arrebentar. Chega na época do vestibular, parece que desanda tudo, não quer mais estudar, ou seja, na verdade a pessoa está apavorada, né? E se eu tentar de verdade não dá certo, então não vou nem tentar, porque se eu nem tentar, eu não me vou me culpar tanto. Então são estratégias que a gente tem para lidar com conceitos disfuncionais, negativos que eu tenho sobre mim, sobre a vida, sobre os outros, sobre as autoridades, sobre Deus, sobre pai, sobre mãe. Então, esse é um ponto. Buscar as áreas da vida onde as coisas parecem que não fluem ou travam. Ali eu vou descobrir que conceitos negativos eu tenho. Então, você vai pelo ditado popular, quando você fala, viu, eu sabia, nenhum homem presta. Aí tem um baita conceito errôneo, porque é óbvio que isso é uma generalização. Por mais que você diga, não, mas todos os homens da minha família são assim, cuidado com essas generalizações, elas são uma grande pista para o seu autoconhecimento. A outra forma, a outra perguntinha para nos aprofundar no conhecimento das nossas imagens está justamente nessas estratégias. O que eu uso para me defender das minhas crenças negativas? Ou eu me faço de vítima, ou eu ataco, ou eu finjo que nem ligo. Então, a gente procura ver aonde a gente se enquadra mais. E não necessariamente eu vou agir da mesma forma em todas as áreas da vida. Pode ter uma área onde eu seja assim, muito líder, muito firme,
tal, ou mesmo agressiva, e outra área eu sou, me submeto e não ponho limite nos outros, ao que seria assim, não me valido, né? Então, uma outra coisa também, um outro exercício, uma outra pergunta que nos leva a descobrir estas crenças disfuncionais seriam, o que aconteceu lá na quando eu me lembro que poderia ter sido assim o acontecimento original, aquela briga que eu presenciei dos meus pais quando eu tinha 4 aninhos, ou então eu descobri que eu nasci menina, meus pais ficaram muito tristes porque eles queriam um menino e tal, e aí não tinha mais como a minha mãe ter um menino, e aí eu enfim, aí a menina ela cresce com uma sensação de que ela tem que ir para o mundo masculino, que se sendo bem sucedida naquele mundo masculino, tendo posturas mais masculinas, por isso tantas mulheres hoje parecem umas sargentas do lar. Elas não estão bem com a própria feminilidade. Muitas vezes a causa é essa. Quer dizer, começou lá porque a gente achou, ou a criança é muito perceptiva e intuitiva, pode ter sido verdade, que nossos pais não queriam nosso gênero, que eles queriam outro sexo, que a gente tivesse nascido do outro sexo. E aí a criança sente aquilo como uma rejeição, mesmo que ela seja um bebezinho. Então, essas crenças, elas não têm fórmula para serem descobertas, elas não seguem regras, mas tem esses passos que a gente pode pensar, assim, refletir, e isso é muito legal que a gente escreva as nossas conclusões, que a gente faça uma reflexão escrita, porque daí a gente vai chegar muito mais profundamente ao âmago da questão. Então, vamos ligar o que eu estou fazendo hoje na minha vida, qual poderia ter sido a causa lá de trás, que eu repito ainda as mesmas reações, porque, pessoal, não são os acontecimentos. Dois irmãos podem ter passado pelos mesmos acontecimentos com os mesmos pais, mas é a ótica de cada um, a personalidade de cada um, como cada um, sob que prisma eu olhei aquilo, né? Então, cada um tem a sua individualidade. E os nossos pais, o Petro fala muito isso, que os nossos pais têm uma missão sagrada. Eles ativam a ferida original da nossa alma, ou seja, aquele ponto fraco que, né, na vida a gente veio fortalecer, porque o Petro é uma ferramenta que acredita, né, em evolução, ou seja, que o ser humano ele é como uma cebola, a gente vai voltando para nossa luz cada vez mais e a gente vai descascando camadas de cebola, e essas camadas elas são esses estudos nos levam a camadas cada vez mais profundas da nossa mente, né? Então, pessoal, através dessas pequenas perguntas dá para a gente escrever páginas e páginas de reflexão. Eu espero então que esse assunto que é incrivelmente bacana, é uma chave para qualquer terapia e para o seu autoconhecimento. Se você perder um tempo fazendo esses exercícios, respondendo essas perguntas, refletindo sobre isso que eu estou colocando, você vai descobrir muita coisa das áreas da sua vida. E aí você toma a sua autorresponsabilidade, para de culpar os outros, vai diminuir bastante o seu ressentimento, porque você é azarado, porque você culpa alguém, porque alguém foi responsável pelo teu infortúnio, ou porque se não tivesse tal entrave na sua vida, não. Você muda dentro. Aquele ditado que se você quer mudar o mundo, mude você primeiro. Começamos por aí, né? Então eu acho que nesse momento aí também
do nosso país. Nós estamos no verão de 2016. É muito bacana que a gente faça esse levantamento em todas as áreas da nossa vida, que a gente vai descobrir muita coisa e nossa vida vai poder destravar bastante. Tá, pessoal? Então, esse é só uma partezinha mínima desse assunto fascinante, que são nossas crenças disfuncionais, nossas imagens e conceitos errôneos sobre a vida, que a gente pode, assim, botar num eixo certo, né? Botar num eixo saudável, maduro para nós. Um abraço e até o próximo vídeo.